Você pode abrir comigo a sua palavra ou ligar a sua palavra em Atos 20. A gente vai ler o versículo 35. Queria que você, antes da gente ler, que a gente pudesse orar, realmente levar a nossa mente e o nosso coração cativo à direção do Senhor nessa manhã. Você pode fechar os olhos, por gentileza, junto comigo? Querido e amado Deus, nós louvamos a Ti por mais essa manhã, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade nas nossas vidas. Nós louvamos a Ti porque nós já podemos, de alguma forma, sentir a Sua presença aqui. E isso nos traz uma paz, traz-nos uma alegria tão grande. Eu quero entregar diante do Senhor a direção dessa palavra. Nós nos rendemos à liderança do Teu Espírito. Nós clamamos a Ti que a nossa mente, o nosso coração, seja levado, Pai, cativo à Sua vontade, a tudo aquilo que o Senhor determinou e decretou para essa manhã. Nós recebemos dos céus a palavra do Senhor. Que ela possa, Senhor Jesus, não somente ministrar, Pai, e trazer ao nosso intelecto, mas que ela possa romper barreiras, Senhor Jesus, e cadeias que nos prende, Pai, em relação a tudo aquilo que o Senhor quer acrescentar sobre as nossas vidas. Através dessa palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá comigo. Atos 20, a gente vai ler o versículo 35, que fala assim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Antes da gente entrar nesse versículo, nós precisamos entender aonde esse texto estava inserido. O apóstolo Paulo, ele se reúne na cidade de Mileto. E ali ele manda recrutar e chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Provavelmente, eu quero que você imagine o ambiente e o clima dessa reunião, quando esse texto foi dito. Essa seria a última vez que o apóstolo Paulo se reuniria com os presbíteros da igreja de Éfeso. Porque logo após isso, o apóstolo Paulo estaria indo a Jerusalém. E depois disso, ele não saberia o que iria acontecer com ele. E realmente, essa foi a última vez que o apóstolo Paulo se reuniu com os presbíteros ali da igreja de Éfeso, que precisaram ir para a cidade de Mileto. E diante de tantas coisas que o apóstolo Paulo falou para esses presbíteros, ele relembrou todos esses presbíteros de todos os lugares que ele havia passado, de todos os ensinos, de todos os desígnios do Senhor que ele havia ensinado durante toda a sua trajetória ministerial. Ele alertou também e orientou esses presbíteros ali da igreja de Éfeso, para que eles pudessem cuidar um dos outros, pastoreando o rebanho que o Senhor tinha realmente confiado a eles. E o apóstolo Paulo ainda fala mais, cuidado. Prestem atenção, porque diante do meio de vocês surgirão lobos com falsos ensinos, falsas doutrinas. Então eu preciso que vocês nunca esqueçam dos ensinos que eu passei para vocês, das orientações dos ensinos a respeito de Jesus Cristo. E ele falou, cuidado, porque existirão lobos vorazes que eles tentarão enganar o rebanho, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E só que existe algo que me chama a atenção nesse texto, que foi a última coisa que o apóstolo Paulo falou para os presbíteros. Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, não esqueçam dos necessitados. Não esqueçam daqueles que têm menos recursos. E essa realmente foi a última coisa que o apóstolo Paulo falou para aqueles presbíteros. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E essa palavra, bem-aventurado, ela vem do grego makarios, e ela quer dizer feliz. Então, se nós formos traduzir para o sentido original do que essa palavra bem-aventurado quer dizer, ela se resume em, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe.
E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre alcançando um coração generoso. O que nós podemos fazer, quais passos nós podemos dar para que eu e você possamos alcançar um coração generoso. Toda vez que nós falamos sobre generosidade, eu quero que você entenda que generosidade não tem a ver somente com recursos financeiros. Porque é muito automático. Quando a gente fala de generosidade, a gente já imagina, não, mas para que eu possa ser uma pessoa generosa, eu preciso ter recursos financeiros. Mas ser generoso e ter um coração generoso, ter uma expressão de generosidade, não se aplica apenas a recursos financeiros. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas prósperas que têm recursos financeiros, mas que têm um coração avarento e egoísta. Essas pessoas têm mentalidades avarentas e egoístas. E o que é? E eu gostaria que você entendesse a diferença entre ser egoísta e ser avarenta. O egoísmo é o amor exagerado aos seus próprios interesses, a despeito do outro. Então, não me preocupo com o interesse do outro. Eu estou preocupada somente com os meus interesses. Já uma pessoa, avarenta, é uma pessoa que tem apego excessivo pelo dinheiro. Então, eu repito para você, existem muitas pessoas prósperas, com muitos recursos financeiros, mas são pessoas egoístas e avarentas. Assim como eu conheço. Muitas pessoas sem nenhum recurso financeiro, mas pessoas que são extremamente generosas. Porque generosidade não é sobre ter dinheiro. Um coração generoso vai além de recursos financeiros. E eu vou te explicar logo a mais. Porque ser generoso, queridos, é deixar de lado os seus próprios interesses a respeito de abençoar outras pessoas e outras vidas. Quando nós falamos sobre generosidade, eu quero que você entenda que muitas vezes nós podemos ser generosos através do talento que nós temos. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer de melhor? Sei lá, é um bolo, sei lá, é uma faxina numa casa, sei lá, é uma manutenção numa casa. Você pode abençoar e expressar sua generosidade através do talento que você tem. Através daquilo que você sabe fazer de melhor. E toda vez que eu e você falamos sobre generosidade, é quando eu e você fazemos algo em benefício de outra pessoa, sem que nós venhamos esperar nada em troca. Eu faço sem nenhum interesse de esperar algo em troca. Eu faço realmente com o único objetivo de abençoar outra pessoa. Isso é ser uma pessoa generosa. Então, quando eu falo de generosidade, eu não estou falando somente de recursos financeiros. Eu quero deixar muito bem claro isso aqui. Porque nós confundimos muito generosidade sobre ter apenas recursos financeiros. Mas vai muito além disso. Nem todos os presentes vêm de lojas. Muitas vezes, nós podemos ser usados, e eu creio muito nisso, que o Espírito Santo quer usar a minha vida e a sua vida, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos confia, os talentos que nós temos, é em benefício de outras pessoas, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Nós passamos por um tempo de pandemia, quantos de nós fomos privados de estar com as pessoas que nós amávamos, de estar muitas vezes nos cultos, e quantas vezes nós fomos instruídos, direcionados pelo Espírito Santo, às vezes mandar uma mensagem para uma pessoa. Quantas experiências, eu acredito que se eu entregasse o microfone aqui para vocês, vocês poderiam compartilhar comigo. De momentos ali onde você está na sua casa orando, ou você está no culto, e de repente veio o nome de uma pessoa na sua cabeça, e o Espírito Santo fala, abra a sua Bíblia no versículo tal, e mande esse versículo para essa pessoa. Porque ela está precisando de uma palavra de consolo. Ela está precisando de ser encorajada. Ela está precisando ser fortalecida. Então, quando eu falo de generosidade, eu estou falando de todas essas coisas. Eu estou falando de doação de vida. Eu estou falando de você doar o seu tempo para abençoar outra pessoa.
mandando versículo, orando, intercedendo. Então, nós precisamos entender que generosidade, queridos, vai muito além de recursos financeiros. Quando nós estamos falando sobre generosidade, nós precisamos entender que toda vez que nós damos o nosso tempo, quando nós nos oferecemos para exercer qualquer cargo aqui na igreja, de voluntariado, de ajuda ali na cantina, de ajuda aqui na entrada da recepção durante o culto, nós também estamos sendo generosos. Sabe por quê? Porque todo servo tem um coração generoso. E servir faz parte da dinâmica do reino de Deus. Amém? Lá na nossa igreja, agora no mês de julho, eu falei para vocês que a gente fez 17 anos de igreja. E nós lançamos um desafio para a nossa igreja, que nós queríamos arrecadar 17 toneladas de alimento, para que a gente pudesse abençoar várias instituições, casas de idosos, casas onde mulheres foram recolhidas com seus filhos, né, para serem protegidas ali, porque sofreu algum tipo de violência doméstica. A gente fez também essa doação para o FAS, que é Fundo de Ação Social de Curitiba. E para a glória de Deus, queridos, nós conseguimos arrecadar 19 toneladas de alimento, onde nós pudemos abençoar tantas e tantas instituições que estavam passando por algum tipo de dificuldade. Então, o que eu gostaria que você entendesse nessa manhã, que nós não nascemos com um coração generoso. A generosidade na minha vida e na sua vida é um exercício. Eu não me torno uma pessoa generosa do dia para a noite. Mas a generosidade é uma transformação que, na medida que nós vamos caminhando com Cristo, né, o Senhor realmente quer que eu e você possamos alcançar esse coração generoso. Amém? E quando eu e você entendemos a dinâmica do reino de Deus, nós conseguimos realmente entender que a generosidade faz parte da dinâmica do reino de Deus. E eu quero que você abra comigo lá a sua Bíblia em João 3,16. João 3,16. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala, estou procurando. Nossa, que rápidos que vocês são. Vamos lá, então. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A dinâmica do reino de Deus tem a ver com generosidade. Nós precisamos entender isso. E toda vez que eu e você temos expressão de generosidade, buscamos desenvolver um coração generoso, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus. Em Apocalipse 22, 21 fala, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Então, a dinâmica do reino de Deus tem a ver com dar. Deus nos deu a vida, o fôlego de vida Ele nos deu. Deus nos deu a sua graça. Estamos aqui porque Deus deu o seu Filho por amor a nós. Jesus deu a sua vida por amor a nós. Então, toda vez que eu e você desenvolvemos a generosidade, nós estamos participando da dinâmica do reino de Deus. Porque a dinâmica do reino de Deus tem a ver com generosidade, tem a ver com servir, tem a ver com dar, tem a ver com se doar. Amém? E quando eu e você conseguimos fazer isso, conseguimos caminhar em passos de generosidade, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus. Cada vez mais parecidos com Deus. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender, amada igreja, é que nós jamais e que nós nunca iremos conseguir alcançar e competir com Deus no quesito dar e se doar. Ele sempre vai vencer, Ele sempre vai estar na nossa frente. No ano de 2020, nós como igreja, antes da pandemia, a pandemia estourou lá no Brasil no mês de março.
Mas em janeiro de 2020, o Senhor nos levou como igreja a trabalhar com uma série de palavras chamada Uma Vida Abençoada. E durante 5 domingos, do início do mês de 2020, nós trabalhamos com essa série de palavras chamada Uma Vida Abençoada. E o principal objetivo que o Senhor colocou no nosso coração, que precisava ser alcançado, é que nós, como igreja, pudéssemos construir alicerces, fundamentos da palavra de Deus na vida das pessoas que ali estavam, para que elas pudessem desenvolver uma vida abençoada. Tanto prosperidade emocional, financeira e espiritual. E durante todos esses 5 domingos, nós fomos muito assertivos de ministrar nessa área, trazendo esses fundamentos da palavra de Deus, para que essas pessoas pudessem desenvolver uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, tanto financeira, como emocional, como física. Só que uma das coisas que me chamou a atenção, no último domingo dessa série de mensagens, enquanto eu orava pelas famílias da igreja, eu orava e declarava, Senhor, que as suas bênçãos possam alcançar esses lares. Esse é o último domingo que nós estamos trazendo esses fundamentos para as famílias da sua igreja, para homens, para mulheres, para adolescentes. Esse é o último domingo. E eu clamo a Ti, Senhor, que as suas bênçãos possam alcançar esses lares, essas casas. E para minha surpresa, queridos, quando eu termino de fazer a oração, o Espírito Santo fala algo ao meu coração. Nem todos podem receber tudo que eu derramei nesses últimos domingos. Falei, uau, como assim, Espírito Santo? Nem todos irão receber tudo que foi derramado nesses dias. E para minha surpresa, o Espírito Santo fala algo ao meu coração, e é isso que eu quero transmitir para você. O Espírito Santo fala para mim, eu não posso derramar prosperidade onde não há generosidade. Eu não posso derramar prosperidade onde não há generosidade. E eu fiquei assustada, falei, uau, como assim? E ao mesmo tempo que o Espírito Santo falou isso para mim, saltou aos meus olhos o texto de Provérbios 11, 25, que fala, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. E eu falei, uau, por que nem todos podem receber? Eu não posso derramar prosperidade onde não há generosidade, porque existem muitas pessoas, homens e mulheres, que estão presos a fortalezas do egoísmo e da avareza. E eu não posso derramar prosperidade. Essas pessoas, elas estão presas na maneira de pensar sobre o dinheiro. Essas pessoas são cercadas de crenças limitantes, de dogmas e ensinos errados a respeito do dinheiro. E eu não posso derramar prosperidade onde não há generosidade. E eu e você, nós podemos ou herdar um legado de generosidade, ou herdar um legado de avareza e de egoísmo. Assim como Quantos aqui têm filhos? Levanta a sua mão. Amém. Assim como eu e você podemos deixar um legado de generosidade ou um legado de egoísmo e avareza. E aquilo me chamou a atenção. E eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa revelação que o Espírito Santo trouxe sobre a minha vida. Queridos, nós precisamos entender, e eu repito aqui, que nós não nos tornamos generosos da noite para o dia. A generosidade, ela é algo que nós aprendemos durante a nossa caminhada cristã. E nós herdamos um legado. E nós também deixamos um legado. E nessa manhã, enquanto eu estava orando ali pela minha igreja, pelas famílias da minha igreja, o Senhor falou para mim a respeito de 3 passos que eu e você precisamos dar para que nós possamos desenvolver um coração generoso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, dando continuidade.
E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o egoísmo e a avareza na minha vida e na sua vida é uma fortaleza que precisa ser vencida. E eu lembro que naquela manhã eu comecei a pensar muitas coisas. Eu não sei você, mas o meu avô, ele veio de um ambiente onde os seus pais vieram da guerra. Vieram fugidos da Inglaterra para o Brasil, né, num tempo de guerra. Então, para eles fugirem da guerra, eles foram para o Brasil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que veio, né, de um contexto de uma guerra, onde ele teve que fugir para sobreviver. Mas, normalmente, essas pessoas, elas saem de casa com a roupa do corpo. Somente com uma mochila. Nós recebemos agora, lá em Curitiba, os refugiados da Ucrânia. Recebemos... Quantas famílias foram, Marciano? 32 famílias refugiados da Ucrânia, que saíram, né, da guerra da Ucrânia para poder sobreviver. Histórias tristes, assim. 100 pessoas ao todo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas assim, mas normalmente a pessoa sai de casa com a roupa do corpo e com uma mochila. E as pessoas passam muita fome. Por quê? Porque elas saem, né, andando pela rua, sem destino, sem saber para onde elas vão, até que realmente a ONU, alguém possa alcançá-las para acolhê-las. O meu avô veio, os pais dele vieram do ambiente de guerra. E a mentalidade que o meu avô criou é assim, eu lembro que desde quando eu era pequena, meu avô tinha sítio, e nós íamos visitar ele no sítio. Ele tinha, porque ele, né, plantava feijão, ele plantava milho, ele plantava as coisas para que ele pudesse comer, porque ele vivia ali do que a terra dava. O porquinho que ele, né, engordava para poder vender, né, as galinhas ali que ele vendia, o milho que ele plantava, o feijão que ele plantava. Então, por várias vezes, queridos, eu lembro de chegar, o meu avô tinha um quarto de comida estocada. E toda vez que a minha avó dava algo para a gente trazer, tinha que ser escondido dele. Porque o meu avô, diante da falta que os pais tiveram, criaram nele, lembra que eu falei do legado de avareza e egoísmo? Criaram na mente dele uma mentalidade que ele precisava estocar as coisas. Que ele precisava estocar a comida. Porque um dia podia faltar. Então, por várias vezes, eu lembro que a minha avó dava coisas escondidas para a gente levar para a cidade. Porque o meu avô não podia ver. Porque o meu avô tinha um medo, era uma fortaleza que ele tinha sobre a vida dele. Que se ele desse, ia faltar para ele. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa manhã, é que o primeiro passo que nós precisamos dar, para que realmente a gente possa desenvolver um coração generoso, é identificar que o egoísmo e a avareza é uma fortaleza que precisa ser vencida nas nossas vidas. E o inimigo, ele começa construindo essa fortaleza desde ali do ambiente onde eu e você viemos. Às vezes acumular comida, às vezes acumular roupa, de tantas coisas, às vezes a dificuldade, né? Assim como tem pessoas que retêm bastante, tem pessoas que gastam, né, sem pensar no amanhã também. Então, assim, nós precisamos entender que o primeiro ambiente onde essa fortaleza é construída é no ambiente de onde a gente veio. É no ambiente familiar. O que foi ensinado a você a respeito do dinheiro? O que foi ensinado a você a respeito do egoísmo? O que foi ensinado a você a respeito da avareza? Porque a cultura do reino de Deus e a cultura dos céus, ela sobrepõe qualquer cultura, qualquer ambiente, qualquer tradição da onde eu e você viemos. Ela tem que sobrepor. Ela não tem que estar abaixo, ela vai sobrepor. Porque se nós entendemos a dinâmica do reino de Deus e que faz parte da dinâmica do reino de Deus ter um coração generoso e doador, a cultura do reino dos céus é muito maior do que o ambiente de onde eu vim, da onde a tradição do que eu vim. Isso ficou claro, amém? Então, nós precisamos entender que toda vez que eu e você identificamos essas fortalezas, e talvez eu estou falando aqui, você está lembrando de coisas lá do ambiente de onde você veio, aquilo que seus pais ensinaram para você, aquilo que as pessoas que cuidaram de você ensinaram para você. E toda vez que nós identificamos isso, eu acredito que isso tem a ver em relação à velha natureza, ao velho homem.
Em Efésios 4:22 diz que eu e você, quando nós reconhecemos a nossa velha natureza, nós precisamos nos despojar do velho homem. Primeiro nós reconhecemos, depois nós nos despojamos do velho homem para que a cultura do reino possa ser implantada na minha mente e no meu coração. Porque a maior fortaleza que eu e você iremos enfrentar sempre são as fortalezas na nossa mente. Amém? Então, sendo assim, nós precisamos entender que eu e você, nós já nascemos egoístas, infelizmente. Quando nós pegamos ali uma criança, quantos aqui têm filhos pequenos? Levanta a mão. Isso, amém. Qual a primeira palavra depois de papai ou mamãe que uma criança aprende a reivindicar? As coisas dela, é o egoísmo, é meu, dá. Ela não consegue dividir brinquedo, ela não consegue dividir as coisas dela. E quando às vezes a gente tem dois irmãos, um já pertinho ali da mesma faixa etária, a maior briga, até a gente fazer eles entenderem que eles precisam dividir. Porque eu e você já nascemos egoístas. O egoísmo é algo que nós já nascemos, nós não aprendemos a ser, já é automático. Faz parte da velha natureza do homem. E você há de concordar comigo. O egoísmo nunca nos deixa satisfeito com nada. Sempre falta algo. É diferente de uma pessoa ambiciosa que sempre procura prosperar, sempre procura fazer com excelência, sempre procura melhorar. Uma pessoa egoísta não, é uma pessoa que ela não tem contentamento. É uma pessoa que tem um coração ingrato. Eu acredito, Adriana falando, que o egoísmo ele anda de mãos dadas com a ingratidão. Nunca nada está bom. Aquela pessoa ela não consegue alcançar um patamar realmente de contentamento. Sempre falta alguma coisa. Porque o egoísmo é uma fortaleza que precisa ser vencida em nossas vidas. Amém? Eu lembro que isso deve fazer acho que uns 6 anos. A gente estaria recebendo uma missionária que viria da África passar um tempo em Curitiba. E lá Curitiba é muito frio. Isso seria lá pelo mês de maio. E estava muito frio. E eu lembro que eu comecei, a missionária Sandra iria passar um tempo ali em Curitiba, viria da África, e com certeza ela não teria nenhum casaco de frio, Porque a África é muito quente. Ela não teria nenhuma blusa, ela não teria nenhuma jaqueta, ela não teria nenhuma bota, ela não teria nenhuma calça, ela não teria nada. Cobertor, nada. E eu fiquei responsável por fazer o enxoval da missionária Sandra. Então, comecei. Nos grupos ali de WhatsApp, falar, meninas, a gente precisa ajudar a missionária Sandra, a gente precisa arrumar roupa para ela está vindo, e está muito frio aqui em Curitiba, e comecei a mobilizar um monte de gente para que a gente pudesse conseguir o enxoval completo para a missionária Sandra. Mas antes disso, eu lembro, eu não sei que tipo de lar você cresceu, talvez você se identifique comigo, mas na minha casa, eu não vim de uma família cristã, eu vim de uma família católica, nós somos em 3 filhas mulheres. Os meus pais sempre deram muito amor para a gente, muito amor. Só que a gente tinha somente o suficiente para suprir as nossas necessidades, tanto de comida quanto de vestimenta. E eu lembro que, desde quando eu era muito pequena, o meu pai, para que ele pudesse ter um orçamento melhor para sustentar a sua família, e eu não estou falando nem sustentar de sobra, apenas para trazer o suficiente que a gente precisava. Ele precisava trabalhar em outra cidade, porque quando ele trabalhava em outra cidade, ele ganhava um pouco mais para poder sustentar a família. Só que eu lembro que, talvez você se identifique comigo, a minha mãe fazia o seguinte, ela comprava uma muda de roupa para passeio, aquela roupa era só para passear e sair de casa, e existia a roupa de usar em casa. Quantos se identificam aqui com isso? Tinha a roupa de passeio, então aquela muda de roupa de passeio era só para ir na casa da tia, era só para ir na missa no domingo somente. Não podia usar roupa de passeio em casa, era extremamente proibido. Não podia. Então eu tinha ali as mudas que eu usava em casa e a roupa para passeio.
E eu comecei a identificar a dificuldade que eu tinha em relação às minhas coisas. Mesmo depois já de pastora, mesmo depois de tanto tempo de caminhada com Jesus. E quando eu comecei realmente a fazer essa mobilização de roupas para a missionária Sandra, eis que um dia eu estava no meu momento de devocional, e eis que salta aos meus olhos 1 João 3,17, que fala assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E quando esse texto salta aos meus olhos, o Espírito Santo fala assim para mim: Adriana, você ama a missionária Sandra? Falei, sim, Senhor, claro que eu amo. Então, se você ama a missionária Sandra, você não vai precisar fazer toda uma mobilização para arrumar o enxoval dela. Você vai dar todo o enxoval que a missionária Sandra precisa. Eu falei assim, como assim? Sobe já no seu quarto e abra o seu guarda-roupa. As mulheres sabem o que eu estou falando. Elas sabem, claro que elas sabem. E para minha surpresa, eu abro o meu guarda-roupa. E eu sou direcionada a tirar peças de roupas que eu usava. Não eram peças de roupas que eu não usava mais. Eram as peças de roupas favoritas que eu usava. Blusa, bota, calça, casaco, tudo o que você possa imaginar. E aquele dia o Espírito Santo falou assim para mim: não adianta você falar que você ama a missionária Sandra somente de palavras, mas você precisa amar em atitude. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acredito, eu, Adriana, acredito, que aquele dia eu venci uma fortaleza em relação a algo que eu estava presa. Em relação a acumular coisas, em relação a acumular peças de roupas. Porque lembra que eu falei que eu vim de um lar onde a gente tinha apenas uma peça, uma muda de roupa para passeio e outras para usar em casa? Então, dentro de mim, eu criei assim, eu não posso dar nada do que eu tenho, porque um dia vai faltar. Então, eu acredito que aquele dia é como se o Espírito Santo fizesse eu vencer uma fortaleza. E eu separei todas as roupas. E eu posso falar para você que não eram roupas que eu não usava há muito tempo. Eram as minhas preferidas. Fiz uma mala enorme e abençoei a missionária Sandra com tudo aquilo que ela precisava de melhor. Não era aquilo que eu não queria mais. Não era aquilo que estava rasgado. Não era aquilo que estava manchado. Eu abençoei a missionária Sandra com aquilo. Foi por livre e espontânea vontade? Não. Não foi. Mas eu acredito que naquela manhã, quando eu fiz aquilo, eu consegui, primeiro, lembra que eu falei que nós precisamos reconhecer a velha natureza, para que nós possamos nos despojar, para nos revestir da nova natureza, da cultura do reino? Eu acredito que aquele dia, primeiro, o Senhor fez eu identificar algo que estava desconhecido em uma área específica da minha vida. Segundo, a partir da hora que eu identifiquei aquilo, o Senhor fez realmente eu agir, eu ter uma atitude. Não foi fácil. Nem sempre é fácil vencer uma fortaleza. Porque são coisas que estão impregnadas na minha vida e na sua vida há muitos anos. Fazem parte da nossa mentalidade. Fazem parte do nosso estilo de vida. Mas eu acredito que naquele dia eu consegui primeiro identificar. E segundo, realmente, é aquilo que eu vou falar agora pela segunda vez. Segunda coisa que eu acredito que nós precisamos vencer para desenvolver um coração generoso é quando nós temos uma ação. Nós agimos, nós nos movemos, nós nos mobilizamos. Então, eu acredito que o segundo passo que eu dei, para que eu pudesse vencer essa fortaleza de egoísmo sobre a minha vida, era o quê? Agir. Separar todas as coisas ali, que aquilo me custava muito. Eu estava muito presa àquelas coisas. E quando eu dei esse segundo passo, eu acredito
que realmente eu consegui definitivamente derrubar essa fortaleza que havia sobre a minha vida. E certamente existirão muitas coisas durante a minha caminhada, durante a nossa caminhada cristã, queridos, que o Senhor vai nos pedir, que o Senhor vai nos revelar, que o Senhor realmente vai descortinar na minha vida e na sua vida, para que nós possamos avançar e crescer. Não foi a única coisa. Talvez durante até Jesus vir me buscar, existirão mais coisas ainda que o Espírito Santo vai me revelar, que eu preciso agir e me mover. Porque nós acabamos construindo essas fortalezas sobre a nossa mente. Então, eu creio que o segundo passo é agir. É quando nós temos uma ação, eu identifiquei, beleza, aquilo vai me custar, eu vou chorar, parece que eu não vou dar conta. Quando eu entrei ali no meu guarda-roupa, ali, parecia que eu não ia dar conta, mas eu sobrevivi. Foi tranquilo. Deu tudo certo. Eu dei aquilo que eu tinha de melhor. E eu não dei somente para a missionária Sandra. Eu dei porque o Senhor me pediu. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção, e nós precisamos entender. Nós temos um Deus abençoador. Olha para a pessoa do seu lado e fala, nós temos um Deus abençoador. A única coisa que pode privar você de receber tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida é você mesmo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Eu nunca esqueço um dia que nós estávamos num evento de mulheres nosso. E nós não temos o hábito de fazer isso. E eu lembro que o Senhor me instruiu. Falou assim, você vai subir agora. E você vai subir lá e você vai fazer uma oferta com propósito. E eu pensei assim, meu Deus, Senhor, o que é isso? O que as pessoas vão pensar? Falei, Senhor, a gente não tem o hábito de fazer isso aqui. Como assim? E aquilo ficou queimando no meu coração, eu comecei a chorar. E eu escutei, queridos, o Espírito Santo falar para mim, eu sou um Deus abençoador. E o desejo do meu coração é que todos os meus filhos possam ser prósperos e abençoados. E quem é você? Quem é você, Adriana, para reter aquilo que eu tenho sobre a igreja essa noite? E eu falei, uau. E aquele dia o Senhor falou comigo, hoje eu quero entregar casas, hoje eu quero entregar bolsa de estudo, hoje eu quero entregar a festa de casamento. E quem é você, Adriana, para reter aquilo que eu tenho para derramar sobre a igreja? Então, queridos, a única pessoa que pode impedir você de ser uma pessoa próspera é você mesmo. Porque Deus deseja que todos nós possamos ser pessoas prósperas. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui, o egoísmo e a avareza é uma fortaleza que precisa ser vencida. A segunda coisa, nós precisamos, quando reconhecemos, termos uma ação, se mover, se movimentar para que aquela fortaleza possa ser vencida sobre a nossa vida. Amém? Uma das coisas que eu quero que você entenda também, que além de ser generoso, eu e você precisamos construir tesouros no céu. Lá em Mateus, se você quiser abrir comigo, Mateus 6. Mateus 6, do versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Quando eu falo, queridos, que a dinâmica do reino de Deus tem a ver com a expressão de generosidade e dar, tudo tem a ver com isso. Nós acabamos de ler que nós precisamos cuidar com os tesouros que nós acumulamos aqui na terra. Porque o texto, ele acabou de ler que esses tesouros que eu e você acumulamos aqui na terra, a ferrugem e a traça, aqui, destrói. Os ladrões arrombam e furtam. Então, toda vez que eu e você estamos presos a essas fortalezas do egoísmo e da avareza,
Isso compromete a nossa eternidade. Eu não sei para você, isso para mim é muito sério. Porque o texto acaba de falar que não é para eu e você acumular tesouros aqui, bens aqui, coisas que nós construímos aqui. Porque todas essas coisas que eu e você construímos aqui, a traça destrói, a ferrugem destrói. Os ladrões furtam e roubam. Então, toda vez que eu acredito que nós estamos presos a essas fortalezas, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós construímos aqui em benefício nosso, do que em benefício de outras pessoas. E isso eu acredito que pode comprometer a nossa eternidade. E eu vou te dar um respaldo bíblico para isso. Quando nós pegamos a história do jovem rico, que esse jovem chega para Jesus e esse jovem faz uma pergunta para Jesus. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala: uau, o que você precisa? Acho que esse texto está ali. Você pode pôr para mim, queridos, o texto? Acho que eu pedi para vocês colocarem. Mateus 19, 16, 22. Isso. Vamos ler juntos? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem, provavelmente ele era um judeu, porque ele conhecia os princípios da palavra. Ele conhecia os mandamentos, porque Jesus pergunta para ele, ele fala: não, mas eu conheço os mandamentos. E provavelmente ele cumpria esses mandamentos da palavra. Só que quando Jesus chega e Jesus fala com aquele jovem, Jesus identificou que o coração daquele jovem estava muito mais preocupado nos tesouros que ele estava construindo aqui na terra do que nos tesouros dos céus. E isso, para mim, trouxe um alerta muito grande. Muitos de nós, muitas vezes, estamos mais preocupados em construir os tesouros aqui na terra. Pessoas que vivem uma vida de cumprir os princípios da palavra, cumprir os mandamentos da palavra. Mas, para mim, esse texto traz realmente a clareza que somente isso não é o suficiente. Porque senão, Jesus não tinha pedido para ele vender tudo o que ele tinha. Porque o coração dele estava nos tesouros que ele tinha construído aqui na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você imagine que o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos, porque a palavra de Deus declara que o Senhor é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso favor, para que eles pudessem nos servir. E eu quero que você imagine que o Senhor, ele dá ordem a vários anjos que pudessem estar no nosso meio aqui. E cada um desses anjos tem um saco representando todas as riquezas desse mundo. E eu quero que você imagine que esse anjo chega para você. E eu quero que você fale o seu nome no momento que eu disser. E ele vai falar assim para você: João, Maria, Elisângela, Marciano, Priscila, eu posso entregar todas essas riquezas do mundo em suas mãos e garantir que o seu coração não vai estar nelas? O Senhor hoje,
Se ele desse ordem aos anjos a nosso favor, entregasse para você, na representação de um saco, todas as riquezas desse mundo, ele poderia confiar que o seu coração não estaria nelas? Sabe, queridos, o maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro, infelizmente. Quando nós falamos em relação ao jovem rico, para mim fica muito claro. Esse jovem, ele era judeu, provavelmente ele conhecia os mandamentos e os princípios da palavra. Mas o coração dele estava preso nas riquezas, dos tesouros aqui da terra. Ele não se preocupou em construir os tesouros dos céus. E quais são esses tesouros, para que você possa entender? Pastor Adri, quais são esses tesouros? Eu acredito que tem a ver com aquilo que fala no texto de Mateus 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acredito que os tesouros que eu e você podemos construir, os tesouros dos céus, que o texto também fala, que esses tesouros a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam e nem furtam. Eu acredito que esses tesouros nos céus, que eu e você podemos construir, é o que fala em Mateus 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acredito que esses tesouros nos céus, que eu e você podemos construir, é o comissionamento que Jesus deixou para mim e para você, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses são os tesouros que nós podemos construir nos céus. Não são somente os tesouros, os bens que eu e você podemos acumular aqui, mas nós precisamos entender que se o texto fala que nós temos tesouros que precisam ser acumulados nos céus, é porque existem tesouros que nós estamos acumulando lá e que vai nos esperar para a nossa eternidade. A nossa vida aqui é passageira. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A maior parte da nossa vida a gente vai viver na eternidade. E talvez muitas pessoas, quando chegarem lá na eternidade, vão se deparar com tesouros que elas não construíram lá nos céus. Eu e você temos responsabilidade em relação àquilo que nós temos construído nos céus. E nós precisamos entender isso. Quantos será que vão chegar lá nos céus e vão se deparar? Meu Deus, eu deixei tanta coisa lá na terra e eu não me preocupei em construir nenhum tesouro aqui no céu. Então, queridos, eu quero contar para vocês um sonho que o pastor Marciano teve. Esse sonho deve fazer uns 10 anos, eu acredito. Ele sonhou que ele chegava ao céu e Jesus o recebia. Eu nunca sonhei com Jesus, queria muito sonhar, deve ser incrível, né? Sonhar com Jesus. E Jesus o recebia. E diz que Jesus, com aquele semblante, né, sempre com aquela paz, com aquela alegria. E o pastor Marciano começava a falar, Jesus, que alegria poder estar aqui nos céus com você. Jesus, eu quero te contar todas as coisas que eu construí lá na terra durante esse tempo que eu estive lá. Jesus, veja bem, nessa época que ele teve esse sonho, nós éramos mais, né, do meio empresário do que no ministério. Já tínhamos a igreja, já tínhamos ministério, mas nosso tempo era mais 80% os nossos negócios e 20% a igreja. E ele começou a contar. Jesus, olha só, eu tenho uma distribuidora. Uma distribuidora, eu já vendi tantos mil CDs, eu já vendi tantos mil livros, eu já vendi tantas mil Bíblias. Jesus, eu tenho 2 livrarias. Nessas livrarias, né, a gente recebe tantas pessoas, profetas, famílias já foram restauradas ali. Diz que Jesus olhava para ele e falava, conta mais, conta mais, conta mais. E o pastor Marciano falou assim, contou tudo.
Porque pastor gosta de falar. Então, ele contou tudo mesmo. O tal do pastor pega o microfone e gosta de falar muito. E disse que quando ele terminou, Jesus falou, e daí? Conta mais. Ele, não, mas eu já contei tudo. Jesus olha para ele e fala assim, cadê as almas? Cadê os tesouros que você acumulou daqui? Porque, Marciano, você está me falando dos tesouros que você construiu na terra. Mas cadê os tesouros que você acumulou aqui nos céus? São esses que valem aqui. São almas, são vidas, são famílias. São pessoas que precisam ser salvas, libertas, transformadas. Cadê? E eu posso garantir para você, queridos, que depois daquele dia a nossa vida não foi mais a mesma. É como se o Senhor tivesse descortinado algo em nós. Talvez até aquele momento, mesmo conhecendo Jesus, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo pastoreando vidas, talvez até aquele momento a nossa visão estava distorcida em relação aos tesouros que nós teríamos que acumular. Então existem tesouros que nós precisamos construir no céu, amém? Uma das coisas que nós precisamos entender é que o dinheiro na minha vida e na sua vida, ele tem 3 propósitos. Fala comigo. O dinheiro toca a minha vida, suprindo as suas necessidades. O dinheiro toca a casa de Deus, através dos dízimos e das ofertas. E o dinheiro toca a vida de pessoas, através da ajuda ao órfão, viúva e as pessoas que têm necessidade. Se você é dessa casa, se você decidiu se alimentar dessa casa, da palavra dessa casa, né? Nós precisamos entender que o seu dízimo e a sua oferta precisa ser trazida a essa casa do tesouro. Porque existem despesas para que um culto desse aconteça. Existe a energia, existe a água que você usa ali quando você puxa a descarga no banheiro, existe o papel higiênico que você usa, né? Existe o salário dos sacerdotes dessa casa. Então, nós precisamos entender que se você congrega nessa casa, se você se alimenta dessa casa, é essa casa que é a casa do tesouro onde você precisa trazer o seu dízimo e a sua oferta. O melhor investimento que eu e você podemos fazer, queridos, é o investimento na casa de Deus. É o investimento na vida de missionários. É o investimento na vida de pessoas que estão no campo, realmente ali, salvando vidas, libertando vidas. E toda vez que você age dessa forma, você pode ter certeza que você está desenvolvendo, primeiro, que você está cumprindo um princípio da palavra. E segundo, que você está desenvolvendo um coração generoso. Amém? A terceira coisa e a última coisa que eu queria falar nessa manhã é que toda vez que eu e você, primeiro, identificamos uma fortaleza do egoísmo e da avareza. Segundo, agimos, nos movemos para vencer aquela fortaleza. Terceira coisa, isso acaba se tornando um hábito na sua vida. Você começa a ter o hábito de agir com generosidade. Você começa a ter um hábito de abençoar outras pessoas. Isso é muito automático. Você não está preso por nada. Você lembra que eu falei? Deus só pode derramar prosperidade onde há generosidade. Senão Ele não pode derramar. Lá em Lucas 19:6, queria ler com você, fala sobre a vida de Zaqueu. Vou ler aqui para você. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um coletor de impostos. Eu quero que você imagine, eu acredito, Adriana, que quando Jesus chegou ali na região onde Zaqueu morava, provavelmente Jesus já tinha ouvido falar de Zaqueu. E eu posso garantir para você que não tinha ouvido falar muito bem de Zaqueu, porque ele era um coletor de impostos. Historiadores falam que ele era o chefe dos coletores de impostos. Provavelmente Zaqueu reunia ali a sua equipe pela manhã, né?
antes deles irem ali coletar os impostos na casa das pessoas, e ele reunia a sua equipe, falava, é o seguinte, hoje a gente vai coletar, né, o rei mandou coletar tanto de arrecadação hoje, e saqueiem as casas, saqueiem os lares e recolham tudo o que vocês precisam reunir em relação aos impostos. Porque Jesus já tinha ouvido falar daquele homem. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, existia inúmeras pessoas naquele lugar quando Jesus chegou. Inúmeras pessoas. E de repente Jesus tira Zaqueu do anonimato. E Jesus olha para ele, no meio daquela multidão de pessoas que estavam ali. E fala assim, Zaqueu, me convém ir na sua casa hoje. Agora pensa comigo. Como que as pessoas reagiram diante de um homem que prejudicava tantas pessoas colhendo impostos? Elas ficaram felizes? Talvez algumas se sentiam tão santas, né, e tão dignas de Jesus estar na sua casa, que falaram assim, nossa, mas Jesus vai na casa de um pecador. Jesus vai na casa de uma pessoa que prejudica, uma pessoa que defrauda tantas pessoas financeiramente, como assim? A verdade é que Jesus ele sempre vem para quebrar paradigmas e conceitos daquilo que a gente acha totalmente certo. Na nossa justiça própria, no nosso julgamento. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção, o simples fato de Jesus entrar naquela casa. O texto não diz que Jesus olhou para Zaqueu e falou, você é um pecador, você prejudica tantas pessoas, você está extorquindo tantas vidas. O texto só diz que, a partir da hora que Jesus entra na casa daquele homem se arrepende de tudo de errado que ele tinha feito. Sabe o que isso me remete? Que talvez até aquele momento, antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, o Deus de Zaqueu era Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Só que a partir da hora que Jesus entra na casa daquele homem, ele é tomado do arrependimento tão grande. E ele fala, Senhor, se eu prejudiquei alguém, se eu extorquei alguém, eu decido restituir e devolver 4 vezes mais. Eu acredito que até antes daquele homem ter um encontro com Jesus, o Deus de Zaqueu era Mamon. Uma das coisas que eu entendo, que é o que fala lá no texto de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. Até aquele momento, o Deus de Zaqueu era o dinheiro e as riquezas. Até aquele momento. Eu consigo acreditar que talvez uma pessoa que ela tem dificuldade em entender o princípio da palavra em relação ao dízimo e oferta, ou primeiro é porque ela ainda não foi ensinada, instruída em relação a isso, e não tem problema, nós estamos aqui para ensinar e instruir, ou ela serve o Deus das riquezas e do dinheiro. Porque a palavra de Deus fala que não tem como eu e você servir a 2 senhores. A partir daquele momento que aquele homem tem um real encontro com Jesus, o Deus daquele homem deixa de ser Mamon, e o Deus dele começa a ser Jesus Cristo, o Senhor. A cultura do mundo deixa de fazer parte da vida dele, a partir da hora que ele tem um encontro com Jesus, a cultura do céu é estabelecida sobre a vida dele. E Jesus Cristo passa a ser o Deus dele. Ele mesmo, a partir do encontro que ele teve com Jesus, ele começa a ter outra atitude, de devolver todas as pessoas que ele tinha prejudicado. Amém? Então, eu acredito que uma pessoa que fala que teve um verdadeiro encontro com Jesus, e ela tem dificuldade em relação a essa área, existe alguma coisa errada. Ou é falta de entendimento, de ensino, ou o Deus dela continua sendo Mamon, o Deus das riquezas. Amém? João 14:6 fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O dinheiro, ele não traz salvação.
O dinheiro, ele não traz libertação. Jesus traz libertação. O dinheiro, ele não traz paz, mas Jesus traz paz. O dinheiro, ele pode proporcionar na minha vida e na sua vida alegria por alguns momentos, mas somente Jesus pode nos dar a alegria completa, sim ou não? Eu e você somos mordomos de Deus aqui na terra. Tudo aquilo que Deus confiou a você, o seu casamento, os seus filhos, os bens que Ele tem te confiado, Ele confiou para você somente administrar. Essas coisas não podem concorrer com o amor de Deus sobre a sua vida, com o primeiro lugar de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender, queridos, que ser generoso e ter um coração doador não é sobre você. Não é sobre aquilo que você pode acumular aqui. É sobre aquilo que Deus pode fazer através de você. É sobre aquilo que você pode fazer em benefício de outras pessoas para abençoar, sem esperar nada em troca. Precisa ser automático. É a lei da semeadura. O meu filho, ontem a gente deixou ele numa universidade aqui, ele vai ficar durante 4 anos estudando aqui. Mas isso que eu e o pastor Marciano temos vivido, são sementes que nós estamos colhendo, que nós lançamos sobre a vida de outras pessoas. Eu nunca esqueço, há 6 anos atrás, quando a gente estava com todos os planos para vir morar aqui nos Estados Unidos, tudo pronto. Casa, carro, universidade, tudo. E o Senhor falou para nós, não, o que eu tenho para vocês é no Brasil, vocês voltam para o Brasil. E eu lembro que nessa ocasião, a gente tinha um pastor amigo que estava com uma filha estudando aqui nos Estados Unidos. E o pastor Marciano é uma pessoa que se existe uma pessoa que eu mais aprendo sobre generosidade, eu posso garantir para vocês, é o meu marido. O meu marido, ele me ensina muito sobre generosidade. Eu posso dizer que uma das coisas que ele mais tem ensinado aos meus filhos é um legado de generosidade. Eu lembro que nessa ocasião que a gente estava aqui, a gente ficou sabendo que que a filha do pastor estaria estudando por um tempo aqui. O Marciano olhou para mim e falou bem assim, Adriana, a gente vai lançar uma semente sobre a vida da filha do pastor, Juscelio. Porque um dia o Senhor vai trazer um dos nossos filhos para estudar aqui. Hoje, o que eu estou colhendo do meu filho vindo estudar aqui, vocês sabem, eu não ganho em dólar, eu ganho em real. É apenas uma semeadura de uma semente que eu lancei há 6 anos atrás. Então, nós precisamos entender, queridos, que ser generoso vai muito além de ter recursos financeiros. Ser generoso são sementes que eu e você lançamos na vida das pessoas sem esperar nada em troca, mas nós vamos colher, porque faz parte da semeadura. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta generosidade, você vai colher generosidade. Agora, existem as sementes também que não são boas. Se você planta avareza e egoísmo, você vai colher avareza e egoísmo. Hoje, o que nós estamos vivendo como família é um privilégio. Mas faz parte da semeadura de algo que nós fizemos há anos atrás. A gente fez automaticamente para esperar algo em troca? Não. Mas toda generosidade, toda semente plantada, nós vamos colher. Tanto positivamente quanto negativamente, amém? E uma das coisas que eu preciso que você entenda, é que o Senhor quer que eu e você possamos desenvolver um coração generoso. Nós precisamos, em nome de Jesus, vencer essas fortalezas do egoísmo e da avareza. A única coisa que pode impedir você de ter tudo que Deus tem sobre a sua vida é você mesmo. É você mesmo. Deus, Ele quer, o desejo do coração de Deus é que todos nós possamos ser pessoas prósperas. Eu não estou falando somente financeiramente, queridos. Eu estou falando prósperos emocionalmente, prósperos na área da saúde, ser uma pessoa saudável, que vive uma vida com qualidade de vida. É isso que eu estou falando. Nós estamos aqui nessa terra para ser mordomos, mas nós estamos aqui para ser agente de Deus. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus e eu preciso que você entenda isso.
O Espírito Santo quer guiar eu e você e conduzir eu e você para abençoar a vida de outras pessoas. Não é só sobre você, não é sobre o que você pode ter, não é só sobre o que você pode construir. Eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo quer guiar e orientar você a suprir a necessidade de outras pessoas sem esperar nada em troca. Eu acredito que diante de uma pessoa que o Senhor coloca no meu coração, que eu preciso abençoar com algo, eu acredito que aquela pessoa, ela chega diante de Deus e ela está orando, e ela está derramando as suas lágrimas, e ela está pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ser generoso é um privilégio. Ser um agente de Deus é um privilégio. E diante de algo que o Senhor me guia e me orienta para fazer na vida de outra pessoa, é porque aquela pessoa diante de Deus, ela está clamando por um milagre. Ela está clamando por uma intervenção. E eu acredito que Deus, Ele está lá nos céus. E Ele olha, Ele fala assim, qual agente do reino de Deus que eu posso acionar agora? Então eu vou acionar Elis. Elis, eu quero que você faça algo pela vida de fulano de tal. Por quê? Mas Deus só pode guiar eu e você para abençoar outras pessoas, se nós temos um coração generoso. Porque senão Ele não vai poder. Você consegue entender? Eu não sei você, mas eu fico apaixonada pela palavra de Deus. O Senhor desenvolve em mim e você generosidade, mas quem é o melhor beneficiado é eu e você. Porque a palavra de Deus fala que a alma generosa prosperará. E toda vez que eu ajo com generosidade, além de eu abençoar outras pessoas, além de eu retribuir e abençoar a vida de outras pessoas, eu sou a mais beneficiada nisso. Por isso que o apóstolo Paulo fala para os presbíteros em Éfeso, a maior felicidade em dar do que receber, porque é muito mais benefício eu poder ter dinheiro para abençoar uma pessoa com um carro, com alguma coisa, do que qualquer outra coisa. Porque o meu coração não está naquelas coisas. O meu coração não está no meu carro, o meu coração não está na minha casa, o meu coração não está nas roupas de grife, nas bolsas que eu tenho, o meu coração está no reino de Deus. E Ele pode me acionar para abençoar outras pessoas. E eu acredito que diante de uma necessidade, quando você está ali dobrando os seus joelhos, orando e chorando, o Senhor fala, qual o agente de Deus que eu posso acionar para abençoar essa pessoa? E o Senhor aciona a minha vida e a sua vida. E não existe nada melhor. A nossa maior recompensa, sabe qual é? É ser usado por Deus. É ver Deus transformando vidas. É ver lares sendo transformados. É ver histórias sendo mudadas. Eu queria que você ficasse em pé. Ter um coração generoso inicia com Deus transformando a nossa vida. Quando nós reconhecemos fortalezas do egoísmo e da avareza que precisa ser vencido. Quando nós agimos, quando nós nos movemos em relação a essas fortalezas para que nós possamos vencer. É quando aquilo se torna um hábito na minha vida e na sua vida. É quando essas fortalezas são derrubadas. Porque o maior desejo do coração de Deus é que você possa ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Coloque o seu coração diante de Deus nessa manhã. Durante a minha palavra, você conseguiu identificar algumas fortalezas que precisam ser vencidas? O Espírito Santo deve ter falado para você. Existem coisas que têm prendido você, impedido o derramar de Deus de forma sobrenatural sobre a sua vida. Qual legado você tem herdado? Legado de generosidade? Ou legado de egoísmo e avareza? Sabe, queridos, o coração com que eu e você fazemos algo para alguém faz toda a diferença.
O coração que eu e você se colocamos à disposição, a casa de Deus para servir, no ministério infantil, na recepção, no louvor, em todas as áreas, no life group. Faz toda a diferença. Porque nós não fazemos para pessoas, nós fazemos para o Senhor. Seja você doando o seu tempo, como um líder de célula, como um voluntário dessa casa. Isso me remete muito lá a Hebreus 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Por que será que a oferta de Abel ainda fala? Porque ele deu a melhor parte para Deus. Abel, mesmo depois de morto, a oferta dele fala. Porque ele deu a melhor parte para o Senhor. Em tudo que você for fazer, você se lembre que você precisa fazer o melhor. Seja doando o seu tempo, seja se voluntariando, seja cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Faça o melhor. Deus só pode derramar prosperidade onde há generosidade. E se você identifica que ainda existe coisas que você precisa vencer em relação à generosidade, sempre dá tempo. Lembra que eu falei que nós não nascemos generosos, mas nós nos tornamos pessoas generosas. O Senhor quer te usar como agente do reino de Deus. Existem pessoas esperando você. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Quem eu posso abençoar, o que eu posso fazer. E não tem a ver somente com recursos financeiros. Eu já falei para você sobre isso. E o meu desejo, queridos, é que vocês possam desenvolver cada dia mais um coração generoso. Identifique as fortalezas e as barreiras que você precisa vencer. Que eu tenho certeza que o Senhor vai derramar prosperidade em todas as áreas da sua vida. Pai, na autoridade do Teu nome. Pai, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pelo Teu amor. Nós queremos agradecer ao Senhor porque a dinâmica do reino de Deus tem a ver em relação à generosidade, Senhor. Pai, desenvolve em nós um coração generoso. Se existem fortalezas que precisam ser vencidas, Pai, Senhor, que nós possamos identificar. Tira-nos, Senhor, dessa área desconhecida das nossas vidas, Pai. Senhor, dessas fortalezas que têm nos prendido, Senhor, a pensar, Senhor Jesus, em benefício do outro, a desenvolver um coração generoso. Pai, que todas as cadeias e as amarras das trevas sobre a nossa mente, que todas essas fortalezas sejam desfeitas no poder do nome de Jesus, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, reconhecemos o quanto nós precisamos desenvolver um coração generoso, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda. Nos desprende, Senhor, de todas as amarras das trevas, Pai, no nome de Jesus, sobre a nossa mente, ensinamentos errados em relação ao dinheiro, Senhor. Pai, que todas as cadeias de avareza e egoísmo, Senhor, sejam destruídas no poder do nome de Jesus, Senhor. Pai, que a cultura do reino dos céus seja estabelecida sobre as nossas vidas e que ela sobreponha, Senhor, qualquer tradição, qualquer ensino errado, Senhor, qualquer doutrina errada, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos, Senhor Jesus, a sua igreja, as famílias, a vida desses jovens, desses adolescentes, Senhor. Pai, que possamos ser agentes do seu reino, Pai. Pai, que o Senhor possa confiar os tesouros, Senhor Jesus, nas nossas mãos e o nosso coração não venha estar nelas. Pai, que possamos construir tesouros, Pai, nos céus, Pai, que possamos acumular esses tesouros, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.